E olha, a polícia do Rio de Janeiro encerrou o caso dos nadadores americanos que mentiram sobre um assalto durante as Olimpíadas. James Fagan pagou multa de R$35 mil e Ryan Lott será indiciado por falsa comunicação de crime. Para a polícia, caso encerrado e um único culpado, Ryan Lott. O dono de 12 medalhas olímpicas inventou um roubo e causou toda a confusão. A versão dele foi absolutamente desmontada pelas testemunhas independentes que nós conseguimos ouvir, pelos seus colegas de equipe. O novo depoimento do atleta James Fagan finalizou a investigação. Ele disse que soube das declarações de Ryan pela imprensa e as considerou inverídicas. Fagan, que chegou a confirmar o assalto à polícia, desta vez pediu desculpas. Logo depois, numa audiência no juizado do torcedor e dos grandes eventos, Fagan pagou R$35 mil em materiais e bens a uma instituição não governamental que incentiva a prática de esporte. Ele deve voltar aos Estados Unidos ainda esta noite. Outros 2 atletas envolvidos no caso, Jack Conger e Gunnar Bentz, que chegaram a ser retirados do avião minutos antes da decolagem, não foram processados. Segundo a polícia, no único depoimento que deram, ambos confirmaram que não houve roubo. Os 2 já retornaram ao seu país. A semana termina bem diferente do que começou. De vítimas, os americanos passaram a vilões. A versão de assalto foi desmentida depois que as imagens das câmeras do posto mostraram que os atletas praticaram atos de vandalismo. Ryan Lott, que já está nos Estados Unidos, será intimado por carta rogatória. Ele deverá retornar ao Brasil e responder por falsa comunicação de crime. Se ignorar o aviso, será processado e condenado à revelia. E caso um dia queira visitar o território brasileiro, será detido e encaminhado ao juiz. As pessoas não podem vir para o país achando que aqui não há lei, não há ordem e que todo mundo pode fazer o que quer. Não é bem assim. E o Comitê Olímpico Internacional criou uma comissão para investigar a conduta dos 4 nadadores. Hoje, Ryan Lott pediu desculpas, mas pode ser suspenso da equipe americana. Há 10 dias, o 6º ouro foi celebrado com badalação. Mas hoje, Ryan Lott foi chamado de estúpido no jornal de maior circulação dos Estados Unidos. Numa rede social, o nadador escreveu: "Quero pedir desculpas pelo meu comportamento, por não ter sido mais cuidadoso e sincero." O Comitê Olímpico dos Estados Unidos disse que o comportamento foi inaceitável. Num caso anterior, nadadores dos Estados Unidos que furtaram uma estátua de um bar depois de uma bebedeira nos Jogos de Seul foram suspensos por 1 ano e meio. Mas a maior punição para Ryan Lott pode ser a perda de contratos publicitários, pelos quais ele recebe cerca de $2 milhões por ano. Foi imaturo, né? Inventar a história absurda dessa, achando que jamais ia ser descoberta. Em Nova York, esse americano diz que Ryan deveria voltar ao Brasil para pedir desculpas. A imprensa dos Estados Unidos também fez críticas à ação dos seguranças do posto, que colocaram os nadadores ajoelhados e com as mãos para cima, sob a mira de um revólver. Sobre isso, Ryan Lott escreveu: "É traumático estar num país estrangeiro e ter um estranho apontando uma arma para você e exigindo dinheiro para deixar você ir embora." Ao depor, ele disse que deu $400, equivalente a R$1.300, aos seguranças do posto, supostamente para pagar danos que teriam sido causados num banheiro. Os Jogos do Rio foram marcados pela presença de Michael Phelps ao se despedir da natação. Mas agora, Ryan Lott roubou a cena com seu vexame e confirmou a imagem dele que se viu num seriado de TV. Um menino rico e mimado, aos 32 anos de idade. Daqui a pouco eu volto com outras notícias das Olimpíadas. Até já, Adriana. Até já, Adriana. Uma ciclista teve a bicicleta roubada numa ciclovia movimentada na zona oeste de São Paulo. Ela foi agredida e desmaiou. Quem pedala na região diz que a sensação de insegurança aumentou. No rosto, as marcas da violência. Há uma semana, Thaís foi assaltada na volta do trabalho. Ela estava de bicicleta nesta ciclovia, numa das avenidas mais movimentadas da zona oeste de São Paulo. Thaís não imaginava o risco que corria ao ultrapassar um pedestre que caminhava na mesma direção.
me bateu no rosto com uma arma que me fez desmaiar imediatamente. O objetivo do assaltante era levar a bicicleta elétrica, avaliada em R$4.000. A Secretaria de Segurança não tem os dados oficiais de roubos e furtos de bicicletas na capital. Mas a percepção dos ciclistas é de que a insegurança aumentou por causa do comércio ilegal de peças. Fernando pedala cerca de 30 quilômetros por dia pelas ciclovias de São Paulo. Ele sabe que as magrelas têm sido um dos alvos favoritos dos ladrões. Bicicleta é uma coisa que é fácil de vender, quer dizer, você não precisa, em teoria, não precisa de documento, não precisa nada, enfim. Eu não sou a primeira, nem fui a segunda, nem vou ser a última. Aqui é uma coisa que acontece assim todos os dias. Fábio Porchat é o que se chama de um profissional multimídia. Tem coluna em jornais, faz cinema, está no tempo todo na internet. E agora ele tem mais um desafio: ser entrevistador na televisão. E ele não esconde que está ansioso. O programa do Porchat começa na próxima quarta-feira aqui na Record. Aqui, uma boa conversa vale um emprego. Ricardo sabe identificar os sinais. Ele já se surpreendeu e passou por situações inusitadas. Em determinado momento, ele deitou no chão e eu perguntei se estava tudo bem. Ele falou: Ricardo, não, está tudo bem. Talvez eu só esteja tendo um princípio de infarto, mas quando isso acontece, é só eu deitar aqui no chão que passa. Olha, eu não sei o que é mais difícil, hein? Dar uma boa entrevista ou ser um bom entrevistador. E na TV, essa função traz ainda mais responsabilidades. É que do outro lado da tela, há milhões de pessoas assistindo. Quem está deste lado precisa perguntar o que todos querem saber. Sem problema. Dou-lhe uma alguém? Fazer a diferença como entrevistador. Este é o principal desafio do apresentador Fábio Porchat no novo programa da Record. Ele já provou que é bom ator, humorista e que possui grande capacidade de improviso. Quero que seja tudo muito bom, muito feliz, tudo ok. Tenho visto muito talk show, os americanos e os brasileiros. Tenho conversado com as pessoas, já conversei com o Justo, já conversei com a Marília Gabriela. Já tive uns encontros assim para ouvir, entender como é, quais são as dificuldades, quais são as coisas, as dicas que eles podem me dar. Mas ele mesmo reconhece que desde pequeno já tinha um lado bem comunicador. Adorava contar o que aconteceu comigo e claro que jogava, sentia que as pessoas ao meu redor prestavam atenção e riam. Então eu sempre caminhei muito por esse lado de contar uma história com um viés um pouco mais engraçado. Detalhes da estreia, ele não conta de jeito nenhum. Eu posso adiantar que vai ser na Record. O melhor é conferir na próxima quarta-feira no programa do Porchat, fim de noite, na Record. Leva um desse pra Xuxa, coitado. Operação Lava Jato. O lobista Adir Assad voltou hoje para a prisão. O empresário já está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi preso esta manhã em São Paulo, 4 dias depois de ter sido solto por um erro do sistema penitenciário. Segundo investigadores, o lobista era responsável por uma rede de empresas de fachada. A proposta de orçamento do governo para o ano que vem será apresentada ao Congresso na segunda-feira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou hoje que os gastos obrigatórios do governo federal terão um reajuste de 7,2% em relação ao orçamento de 2016, o que corresponde à previsão de inflação para este ano. A diferença é um corte de 80 bilhões de reais, aproximadamente. Portanto, é um orçamento rigoroso, porém realista. A Justiça de Minas Gerais suspendeu as licenças ambientais da mineradora Samarco em Mariana e Ouro Preto para evitar novos acidentes na região. A empresa informou que aguarda a decisão ser publicada para tomar as providências. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante um tiroteio na comunidade do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A diarista Darlene Correia não resistiu aos ferimentos. A outra vítima está em estado grave no hospital. A Polícia Civil de Porto Alegre prendeu 9 pessoas numa operação para combater a prostituição infantil no centro da cidade. 6 eram foragidos da polícia. Mais de 80 adolescentes foram apreendidos. Na delegacia, foi difícil controlar tanta gente. Muitos pularam o muro e foram embora antes da chegada dos pais.
Fotos mostram que o Estado Islâmico estaria usando escudos humanos na Síria. Segundo um grupo de combatentes sírios, há civis no comboio de carros. As imagens foram feitas quando os terroristas, derrotados numa batalha, deixavam a cidade de Manbij. Hoje, um bombardeio em Homs matou pelo menos 7 pessoas. 2 são crianças. O governo da Alemanha se mostrou a favor da proibição do uso de burcas no país. O partido da chanceler Angela Merkel concordou em dar início a um processo para que o assunto seja votado no parlamento e vire lei. Segundo o ministro do Interior, o veto não tem a ver com segurança, e sim com a integração das mulheres muçulmanas na sociedade. O véu seria proibido em escolas, universidades e serviços públicos. O traficante brasileiro que foi preso no Paraguai chega a Porto Alegre. José Dalvani Rodrigues, conhecido como Minhoca, chegou num voo comercial. Ele foi preso em flagrante em Cidade del Este, numa ação conjunta das polícias gaúcha e paraguaia. O homem, de 33 anos, é chefe de uma facção criminosa no Rio Grande do Sul há mais de uma década. Minhoca estava foragido desde março, quando fugiu do regime semiaberto. Caminhões guincho foram flagrados pela nossa equipe cometendo irregularidades em ruas e rodovias de São Paulo. O guincho trafega numa das principais rodovias de São Paulo. Sem qualquer régua sinalizadora no veículo rebocado, o caminhão muda de faixa sem que os motoristas ao redor consigam visualizar a seta. Aqui o resgate até instalou um sinal luminoso para alertar os motoristas que vêm atrás. Mas repare que ele não funciona. Neste outro carro, a luz de freio também está desativada. Apesar de trazer muitos riscos para motoristas, pedestres e motociclistas, essas práticas flagradas pela reportagem não são consideradas infrações pelo Código Nacional de Trânsito. Um veículo bem sinalizado, ele pode contribuir de uma forma eficiente para a redução de acidentes. E o que falar dessa cena? O carro guinchado roda quilômetros e quilômetros soltando peças pelo caminho. Repare que a lanterna fica pelo asfalto. O veículo segue com o para-choque batendo o tempo todo na via. O guincho é da Prefeitura de Barueri, na Grande São Paulo. Presta serviço para o Departamento de Trânsito da cidade. Neste outro flagrante do nosso produtor, o caminhão carrega um veículo com o vidro prestes a se soltar e causar um acidente. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, nesses casos, o guincheiro comete uma infração. Todo veículo que transita lançando ou arrastando, né, ou mesmo derrubando a carga que transporta, isso é considerado uma infração de natureza gravíssima. Vamos falar de Olimpíadas? Com o apoio dos torcedores, a seleção brasileira joga a final contra a Alemanha com a mesma equipe que venceu e fez 12 gols nos 3 últimos jogos. No Parque Olímpico, a reta final de uma festa, em que o torcedor pode acompanhar de tudo, até modalidades que mal conhece. A gente acabou de assistir ginástica rítmica. Ginástica rítmica? Aham. É diferente, essa coisa que a gente eu mesmo não conhecia, mas gostei bastante. Mas o colorido das camisas indica que a paixão esportiva do brasileiro continua a ser a mesma. Tem que prestigiar todos os esportes, mas o coração está lá no futebol, esperando o ouro. O Brasil avançou um pouco no quadro geral de medalhas nos últimos dias e, se ganhar a final da Alemanha no sábado, aí sim pode-se dizer que a Olimpíada terá um fecho de ouro para o torcedor brasileiro e mais ainda para esse grupo de 18 jovens jogadores. Alguns têm experiência internacional. Neymar hoje reviu as imagens da Olimpíada de Londres. Ele estava naquela final em 2012, quando o Brasil perdeu para o México. Tava nascendo bigode, hoje já tem muito, o cabelo tava diferente, tá todo errado. Que eu aprendi dali que desde o começo, desde o aquecimento, a gente tem que estar ligado no jogo. Neymar e o grupo fizeram no Rio o último treino antes da final. Vou ter outra chance, tá aí em casa, né? Acho que não vai ter outra chance melhor, outro momento. Que seja melhor do que esse, né? Perto da minha família, dos meus amigos, né? Perto da torcida brasileira. E olha, o humor do brasileiro é demais, né? Um boteco com o nome do terrorista Bin Laden se tornou parada obrigatória para os atletas durante os Jogos.
Pela proximidade da Vila Olímpica e também pela simplicidade e cerveja gelada, o lugar é um sucesso. Entre uma vitória e uma derrota, eles procuravam um lugar para chamar de nossa casa. Com pizza, churrasco e cerveja, cada mesa fala uma língua diferente. Tem até concurso de sorriso. O nome do bar é o apelido do dono. É o Boteco do Bin Laden. Mas qualquer semelhança com o Bin Laden, morto em 2011, aqui não vai além da aparência. Até os americanos foram conquistados por ele. Esse terrorista é do bem, é? Esse terrorista é do bem, chama-se José Felipe, o nome dele, rapaz. Difícil ultimamente tem sido encontrar um lugar para sentar por aqui. Mas não foi apenas a proximidade com a Vila dos Atletas que transformou esse num boteco olímpico. Os atletas, sobretudo, dizem que é por causa do atendimento e do sabor. Por isso, enquanto eu vou provando um churrasquinho do Bin Laden, eu descubro que nesta mesa, ontem, sabe quem esteve? Robson Conceição, ouro no boxe brasileiro. E não foi só ele. Daniel Bailey, que chegou a disputar uma prova ao lado de Usain Bolt, agora só assiste as provas assim, tomando uma. Isso é curtir o momento, diz ele. Esse paraibano, no Rio há 3 décadas, não podia imaginar que faria tanto sucesso e dinheiro com os Jogos. Essa Olimpíada vai deixar saudade? Muita. Pra mim vai deixar muita. E eu acredito que pra muita gente.